ao final da semana. Hoje queria falar convosco um bocadinho acerca que fez um ano de que Milei é presidente da Argentina. E depois queria falar também muito ao de leve sobre o PCP, uma vez que realiza o seu congresso. É assim, pensando um bocadinho em Milei, as coisas na Argentina estão a correr melhor do que aquilo que a maior parte dos prognósticos diziam. Ou seja, quando Milei implementou as reformas, que ele teve, como é óbvio, logo um grande impacto negativo. Normalmente as reformas só vão tendo impacto positivo passado algum tempo, mas o que parece é que agora as reformas já começam a ter impacto positivo. Os índices de aprovação de Milei pelo povo argentino são muito animadores e, portanto, as pessoas anteviam que ia ser o caos, não foi o caos, as coisas correram relativamente bem, ou estão a correr relativamente bem. Eu não sou um liberal puro, ou seja, não sou uma pessoa extremamente liberal, pois eu acredito no benefício de existir um Estado social. Só que eu penso que tem que haver uma economia pujante, uma economia a bombar, para que possa essa economia financiar um bom Estado social que sirva, digamos, de rede de segurança a toda uma sociedade. E eu acredito que na sociedade europeia é preciso muito mais liberalismo para que se tenha uma economia pujante e não uma economia a definhar. E a propósito disto, a propósito de mais liberalismo, queria lembrar aqui convosco que no ano 2000, portanto, estava Guterres no poder, ou foi aprovada a nível europeu uma estratégia que foi designada como uma estratégia de Lisboa. O que é que dizia a estratégia de Lisboa? Dizia que aquelas mentes pensadoras iriam dar o caminho para que a Europa crescesse mais do que os Estados Unidos e se posicionasse na área das tecnologias acima dos Estados Unidos. Pois bem, mais ou menos por coincidência, a partir dessa estratégia, ainda se acentuou mais a estratégia, o percurso descendente que a Europa estava a ter. Pois bem, a Europa claramente precisa de mais liberalismo e não de mais regulação. Atualmente toda a gente diz que a grande coisa do futuro vai ser a inteligência artificial. Pois bem, o que é que a Europa já aprovou? Regulação da inteligência artificial. Imaginem que vocês tinham um conjunto de grandes ideias sobre, por exemplo, inteligência artificial. Vocês iriam aplicar essas ideias na Europa, onde iriam ter um quadro de regulatório terrível, onde não iriam ter acesso tão facilmente a fundos como existe nos Estados Unidos, e se tivessem sucesso, iriam ser amaldiçoados por um conjunto de invejosos, ou iriam para os Estados Unidos, onde teriam um quadro muito mais liberal, iriam ter acesso a fundos, e se no caso de terem tido sucesso, seriam bem vistos pela sociedade. É claro que a Europa precisa de muito mais liberalismo para ter uma economia pujante, e nesse sentido o facto de estar a correr bem na Argentina pode ser algum incentivo positivo nesse sentido. O segundo aspecto que eu queria falar convosco muito rapidamente era do PCP. Pois bem, o PCP neste momento é um partido com 3,17% de votos. Foi isso que teve nas últimas legislativas, ou seja, é um partido em vias de desaparecer. Mas é um partido que tem muita força ainda nos sindicatos. Nomeadamente, se pensarmos nos sindicatos dos professores, nos sindicatos dos transportes, em tudo o que tem a ver com função pública, o PCP tem muita força. E nas saudações que Paulo Raimundo fez, ele saudou a República Bolivariana da Venezuela e saudou Cuba. Ou seja, saudou dois países que têm duas características, que é que não funcionam, as pessoas não têm direito a bens e que não têm liberdade. Portanto, esses são os dois modelos do PCP. E no que diz respeito à atuação dos sindicatos, também o PCP parece que faz questão que queira que não funcione. Ou seja, os serviços são serviços públicos, o PCP defende serviços públicos. Seria bom que o PCP quisesse mostrar que os serviços públicos funcionavam, mas o PCP faz questão de pretender mostrar que os serviços públicos não funcionam. E ainda voltando à Argentina, na Argentina um dos medos que a estratégia de Milei não funcionasse era se os sindicatos
que são muito fortes na Argentina a boicotassem. Felizmente não o conseguiram boicotar e por isso funcionou. Eu espero que em Portugal o PCP também acabe com os boicotes que faz ao bem-estar das pessoas, controlando sindicatos e, portanto, armadilhando serviços públicos que não funcionam. Era isto que eu tinha para conversar convosco. Cá nos vemos para a semana. Até lá.